Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um 100% Talks. Eu sou Matheus Pimentel e hoje está começando um programa especial. Hoje nós vamos falar sobre o coração, mas não se preocupe, porque não é terapia do amor. Estamos recebendo a doutora. Muito obrigado, doutora, pela senhora estar aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Essa é uma honra. Divulgar principalmente conhecimento em saúde é sempre pode salvar a vida, né? Com certeza. Doutora Marta, a senhora foi secretária, a senhora trabalhou em pleno emprego nas Olimpíadas, mas como começou a história na medicina? Foi uma paixão de criança ou foi algo que foi acontecendo? Acho que na minha família eles falam que a primeira coisa que eu falei foi mamãe, depois vou fazer medicina. Brincadeira. Mas eu sei que eu quero ser médica desde sempre, desde pequenininha. E eu sei que a minha função aqui nesse mundo é deixar um legado em favor daqueles que mais precisam. Então eu faço medicina porque eu não saberia fazer nada diferente disso. Ah, que legal. E a medicina, como a gente sabe, ela tem um amplo espectro. E como é que foi a cardiologia? É bem interessante, porque quando eu comecei na faculdade, no primeiro ano a gente passa pela cadeira de anatomia, e aí quem dissecou o coração fui eu. Depois a gente vai passando por outras cadeiras, fisiologia, e eu me interessei mais pela fisiologia cardiovascular, depois mais pelos fármacos cardiovasculares, e esse caminho começou a se trilhar voltado para cardiologia. E quando eu estava no terceiro ano da faculdade, o meu pai morreu subitamente de infarto, e por um infarto não diagnosticado. Então, naquele momento eu decidi, é isso que eu tenho que fazer. É através da cardiologia que eu vou conseguir ajudar as pessoas. Então foi basicamente esse fato com a família da senhora que trouxe. Só uma curiosidade, a senhora é a primeira médica ou tem outros médicos na família? Tem outros médicos na família que são ortopedistas. Não são cardiologistas? Não. Né? Ah, interessante. E professora também, né? Além de Sim. doutora, é professora, né? A senhora, como secretária, eu vi que a senhora teve alguns projetos integrando a academia, a faculdade, com a mão de obra de fato. Como é que foi essa integração? Bom, na faculdade de medicina, nós temos vários momentos em que a gente precisa estar dentro dos hospitais, né? Porque é na vivência, principalmente com pessoas mais experientes, que a gente realmente aprende aquilo que a gente aprende na sala de aula e coloca em prática ali na vivência. E a gente nunca mais esquece. Então, eu sou docente da Faculdade Estácio de Sá, da Unidade de Angra dos Reis, na Faculdade de Medicina, na cadeira de Clínica Médica e Cardiologia. Recebo os alunos nos ambulatórios, dentro das unidades, e a gente faz os atendimentos diretamente com os pacientes. Então, assim, eles acabam não sendo uma mão de obra, propriamente dito, porque eles não atendem sozinhos, mas estão presentes durante todo o atendimento, e essa vivência vai ser incorporada à carreira profissional deles, como uma experiência que eles vão carregar e aprender. E como a senhora vê essa iniciativa? Tinha isso? Eu estou perguntando mais num olhar mais amplo. Isso foi uma evolução da medicina ou isso sempre teve? Porque eu sou leigo, não entendo nada de medicina, não. Faz parte. Faz parte? Toda a faculdade de medicina tem um hospital-escola, justamente para que a gente possa, ali, apoiado por profissionais mais experientes, docentes ou preceptores, direto no campo, né, quer dizer, dentro do hospital, passando para a gente o conhecimento teórico e aplicando na prática junto aos pacientes. E os pacientes gostam de ter... eles falam muito engraçado que os pacientes, eles fazem muita alusão àquele seriado Dr. House, né? Sim. Então eles falam, nossa, doutora, tô me sentindo no House, é aqui igualzinho, porque a gente vai perguntando os sinais e os sintomas para os pacientes e os alunos têm que ir fazendo a ligação, né? A correlação daqueles sinais e sintomas para o diagnóstico. Então vai elaborando um raciocínio clínico. É assim que começa. Eu achei que essa interação tivesse só na residência. Porque na residência, basicamente, o médico ali já é médico de fato, né?
mas ele não deixa de ser um aluno da residência. Sim, a sim. residência ela é vivida dentro de um hospital. Mas eu não sabia que tinha essa interação também na formação do médico. Sim, o objetivo, né, das faculdades que foram feitas no interior, né, em cidades menores no Brasil, é fazer com que esses médicos, ao se formarem naquelas cidades, criem um vínculo e permaneçam ali, né? Porque, de forma geral, a gente vê que os médicos mais especializados estão nos grandes centros, ficando as pequenas cidades descobertas por especialistas na maior parte das vezes, né? Então, o objetivo das faculdades que foram colocadas através do programa Mais Médicos e tal, foi com o objetivo de fazer com que esses médicos permaneçam ali, pelo menos durante um período, ali onde eles estudaram. Trazendo mais aquele suporte para a região, né? Isso, aumentando a quantidade de médicos ali, sim. Legal. E câmera ali. Eu quero aproveitar essa oportunidade também para agradecer ao nosso patrocinador, né? Estamos falando de saúde e, como todos já sabem, nosso patrocinador aqui é o Laboratório Carrion. Se você precisa daquela análise clínica com perfeição e rapidez e até em casa. E teu pet também não fica de fora. Teu pet também tem que fazer os seus exames e o Laboratório Carrion também tem essa especialidade no exame clínico de pet. Doutora, aproveitando a oportunidade aqui também e a gente trocando essa ideia, eu vi que a senhora também trabalhou no COB. Foi COB ou foi nas Olimpíadas? Como é que foi esse trabalho? Eu fui convidada para participar do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Então, ali fomos selecionados, médicos com experiência ou porque já participaram de outros eventos de Pan-Americano ou eventos mundiais, Copa do Mundo, até mesmo outras Olimpíadas anteriores. A senhora participou de Não, anteriormente não, foi o primeiro. Ou com especialidades em cardiologia, ortopedia, para poder assessorar e, na verdade, gerenciar o estádio. Eu fiquei responsável pelo estádio, que era a natação. As Olimpíadas, elas se resumem em 2 fases, são 20 dias corridos. Os 10 primeiros dias, a natação é a grande estrela, e nos 10 dias subsequentes o atletismo. Então, eu fiquei responsável pela natação na Rio 2016, que foi a última Olimpíada do Michael Phelps, né? Que marco. Um marco. Quando ele pulou na água para fazer o nado borboleta, 5 bilhões de pessoas assistiram aquele momento. E quem estava no comando do estádio ali era eu. Lá dentro tinham 60 mil pessoas. O público médio era em torno de 60 mil pessoas de dia, 60 mil pessoas à noite. Então, era bastante gente e era muita responsabilidade. A senhora que ficou responsável pelos médicos daquele parque, não foi? Sim, eu fiquei responsável, na verdade, nós trabalhávamos em dupla, eu e um amigo enfermeiro, e ele tocava a parte logística e eu tocava a parte com a equipe de saúde, né? E não sei se você sabe, mas os médicos que trabalham nas Olimpíadas, eles são voluntários. Sabia, não? Achei que fosse contratado do COB, alguma coisa assim. Apenas os gestores. Tá. Eu fazia parte do Comitê Olímpico, mas a equipe de saúde, não. Eram médicos que, na verdade, profissionais da área de saúde, porque não haviam só médicos, haviam médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, até massoterapeutas nós tínhamos lá, porque super importante, faz parte do processo de reabilitação. E do mundo inteiro, voluntários do mundo inteiro. Então, nós tínhamos desde estudantes de medicina chineses até neurocirurgião de São Paulo, chefe de equipe de cirurgia do Hospital de Nova York. Mas esses voluntários de fora do país, eles eram voluntários só na comissão deles ou no evento? Para estarem ali, eles não recebiam nada por estar ali. Eu tô perguntando, por exemplo, a senhora estava como gerente do parque aqui no Brasil. Aquático, sim. Aqui no Brasil. Esses voluntários de fora do país, eles estavam sob a tutela da senhora ou eles estavam só sob a tutela do Comitê Olímpico do Brasil? Não, eles estavam sob a minha tutela. E essa que foi o grande desafio. Uma equipe mais ou menos de 150 pessoas, onde a gente recebe a equipe já na fase de warm-up, que são 10 dias que antecedem as Olimpíadas.
esses voluntários, nem todos que chegam para a fase do warm-up, do aquecimento, eles ficam, alguns voltam para as suas cidades de origem, outros chegam. Então, você recebe uma equipe onde você não tem como mensurar saber de ninguém, mas todo mundo tem que trabalhar junto, levando em consideração que eu tinha numa mesma equipe um massoterapeuta, um neurocirurgião, um cirurgião de trauma, acadêmicos. Eu tinha que fazer com que chineses, ingleses, americanos, brasileiros, todo mundo na mesma equipe. E eu precisava fazer com que as coisas acontecessem. Então, eu pegava o mapa do estádio, dividia o estádio em setores, dividia sempre em dupla e treinava sistematicamente tanto a comunicação através do rádio, quanto os fluxos de atendimento. Então, a gente colocava uma pessoa para ser resgatada lá no último andar, na última fileira da plateia, lá em cima no estádio. E aí a equipe toda se reunia, a gente fazia o resgate, conduzia até a saída levava para o posto, passava pelo atendimento, botava na ambulância e saía com ele do estádio. Eu fazia isso todos os dias, sistematicamente, de manhã e à tarde. E foi por isso que a gente conseguiu atender tanta gente sem que ninguém soubesse de nenhuma intercorrência dentro daquele estádio. Porque houveram várias. Teve? Várias. Tem alguma história assim que a senhora lembra? Claro. Por exemplo, no revezamento 4x100 com a equipe americana, que era a equipe já que todo mundo esperava que fosse a campeã, né? E aquele momento, aqueles segundos ali, é o momento mais esperado para o atleta. Ele dedicou uma vida inteira por aqueles segundos. Então, eles vão muito além do limite. Muito além do limite fisiológico, muito próximo de limites perigosos, vamos falar assim. Para que alcance a meta. Então, quando saíram da piscina depois do revezamento 4x100, dos 4 atletas norte-americanos, só o Michael Phelps não passou mal. Todos os outros 3 saíram quase carregados de dentro da piscina. E isso, o pessoal da equipe da França também. Então, a gente conseguiu, que era uma coisa que eu falava sempre para a equipe. Nós estamos aqui, nós brilhamos quando nós não aparecemos. Porque todo esse espetáculo é para os atletas, não é para nós. A gente tem que entrar, sair e ninguém nos vê. A gente entra, faz o que tem que ser feito, sai e ninguém nos vê. É assim que tem que ser. E assim foi. Durante todo o período, esses 10 dias, lembrando que, assim, coisas peculiares, por exemplo, o Rio de Janeiro, uma cidade muito quente, até estávamos conversando sobre isso. E você imagina, nessa época, mais seco, né, a umidade relativa do ar mais baixa, por ser um período de inverno. E o meu estádio era o último do Parque Olímpico. Então, as pessoas precisavam andar, quando não iam de carrinho, andavam, sei lá, uns 2, 3 quilômetros para poder chegar ao estádio. Muitas vezes, no meio do caminho, eu comprando cerveja e eu chegando até o estádio. E o ar quente sobe. Os lugares que mais rapidamente se preencheram foram os de cima. Porque costumam ser até os mais... Foi no Maria Lenk, não foi? Não, foi um estádio criado apenas para natação. Ah, onde é que foi? Dentro do Parque Olímpico, o último estádio. Eu achei que fosse no Maria Lenk. Não, ali é salto ornamental. Ah, tá, entendi. Aí, então a galera subia lá... Ficava lá em cima. E quando chegavam lá, chegavam com a pressão alta, com açúcar descontrolado. Em várias situações de emergência, a gente reanimou pelo menos 2 pessoas dentro do estádio com êxito. Falou, ninguém ficou sabendo. Exatamente. Olha que lindo. Cumprimos o nosso papel. E era dividida uma equipe para os atletas e uma equipe para assistência? Sim, nós tínhamos 4 setores dentro do estádio. O FOP, que é o Feed and Play, na frente da piscina. O warm-up, onde todo mundo fazia o treino, o aquecimento.
tinha para a equipe do workforce, que é a equipe que estava trabalhando no evento, e isso incluía todo mundo da imprensa e até mesmo outros voluntários de outros setores. Resumindo, era uma logística pesada. Era bem movimentado. E, doutora, voltando agora um pouquinho para a parte acadêmica, a senhora está fazendo doutorado, correto, né? Sim. A senhora pode falar um pouquinho sobre o doutorado da senhora, da tese? Posso. Não posso entrar plenamente na tese, que a gente tem confidencialidade, mas posso. É porque eu sei que a senhora não está fazendo aqui no Brasil, né? Exatamente, é em Portugal. Em Portugal, junto à Universidade de Beira Interior, em Covilhã, em Portugal, na ciência de desporto, porque eu gosto muito da cardiologia de reabilitação cardiovascular e voltada para a medicina do esporte. Então, nós identificamos uma técnica. Essa técnica é um instrumento que a gente usa, não é nada farmacológico, então é uma opção não farmacológica, muito acessível, tá? Eu não posso falar os detalhes, mas muito acessível, qualquer lugar tem, onde a gente consegue, através de isquemias, produzir substâncias interleucinas, substâncias, uns mediadores químicos que favorecem o crescimento muscular. O coração é um músculo. Exatamente. Né? Aliás, para ter vida tem que ter músculo. É sábio quem consegue perceber isso a tempo. Tá? Porque o grande processo de envelhecimento é com desidratação e perda de massa. Exatamente. Então, quando você libera essa substância de crescimento muscular à distância, a gente promove redução de dano no músculo cardíaco, no miocárdio. Então, é uma metodologia fácil, replicável, de custo baixíssimo e que pode alcançar milhões de pessoas. Não, e esse que a senhora falou é interessante porque a gente vê vários casos de mal súbito no futebol, principalmente. Sim. Eu não sei se a senhora acompanhou o jogo da Libertadores, se eu não me engano foi Libertadores ou Sul-Americana, do São Paulo, que o jogador, se não me falha a memória, do Peñarol, desmaiou no meio do jogo. Apagou completamente, teve um mal súbito ali. Sim, isso é frequente, isso vem sendo pesquisado. Existe uma doença que é uma doença genética, que é a cardiomiopatia hipertrófica, onde a gente tem uma alteração da disposição dos filamentos, né, do que formam o músculo cardíaco, fazendo com que ele fique tenha mais massa. Então ele fica hipertrofiado, uma parte do coração fica hipertrofiado, e nesse remodelamento do músculo existem áreas de fibrose. Essas áreas de fibrose, elas são áreas arritmogênicas, geradoras de arritmias ventriculares malignas que causam o mal súbito. E aí você pergunta, mas por que você correlacionou a cardiomiopatia hipertrófica com uma doença genética? A gente está falando de atleta. Porque o atleta, ele traz alterações na estrutura do coração que se assemelham a essa doença. E hoje em dia nós ainda temos um agravante, que é o uso de androgênicos e esteroides. Sim, boa parte, muito atleta usa. Muito atleta usa. E aí a gente vem estudando como fica o coração de um atleta, como fica o coração de um atleta que faz uso frequente também de anabolizantes, esteroides, e o que a gente percebeu que de alguma forma pode haver nessa mudança da estrutura algo semelhante ao que a gente vê na cardiomiopatia hipertrófica, que é a presença de fibrose no músculo por essa hipertrofia.
tá? Então, o atleta, ele tem o coração mais forte, mais hipertrofiado, tem mais músculo do que uma pessoa que não faça atividade física regular durante um tempo. E a gente chama de atividade física regular toda atividade maior que 150 minutos por semana, que seriam 30 minutos durante 5 dias ou 50 minutos 3 vezes por semana. Se você não faz isso, você é considerado sedentário para nossa sociedade. Isso aí, muita gente agora vai ficar sentida, achando que não, sou atleta. Faz aquele maroto 20 minutos na esteira e acha que tá bom demais. Pois é, e não está. E quem faz 20 minutos maroto na esteira e tem fator de risco cardiovascular antes de submeter-se a uma atividade física, deve buscar o cardiologista e ser testado num teste de esforço. Isso aí que a senhora tocou nesse ponto é interessante. A senhora estava falando dos esteroides e tudo mais. Aí agora eu vou levantar uma peteca que talvez seja um pouco polêmica. Essa galera do fisiculturismo usa e abusa, né? Sim, com certeza. E a gente vem estudando o uso de anabolizantes, andrógenos, né? Esteroides, do tipo esteroides. Eles são responsáveis hoje em dia, além de morte súbita, por alteração da estrutura do coração, gerando uma hipertrofia septal de parede posterior, quer dizer, simétrica ou assimétrica, causando fibrose muscular. Não só isso, mas a formação de placa de gordura dentro das artérias, sendo causa predisponente para o infarto, que é a doença que mais mata no mundo. Em países em desenvolvimento e países desenvolvidos, são as doenças que causam maior parte das mortes, 40% das mortes por doença são de causa cardiovascular. E ninguém fala. Pois é. E deveria ser levado mais a sério. É por falta de educação mesmo, porque a pessoa não tem... por exemplo, um país subdesenvolvido, a tendência é ele não ser educado, então ele usa e abusa de gordura, totalmente. Você imagina? Sim. E é uma parcela considerável que a senhora está trazendo aqui e não se fala sobre isso. Sim, os anabolizantes, eles, além de cânceres associados, né, nós temos a presença de gordura no fígado, de aumento da viscosidade do sangue. Então, o sangue ele fica mais grosso, dilatando as veias, podendo fazer trombos, principalmente nas pernas, o mais frequente. Então, você pode ver fisiculturistas com as veias bem dilatadas, o que pode ser um risco para trombose, tá? Então, nós temos até depressão. Hoje em dia, a gente tem associado ao uso regular e de forma abusiva de esteroides. Porque a gente faz reposição de testosterona no consultório. Sim. Nós prescrevemos quando o homem está na fase da andropausa, quando a gente tem um paciente com uma perda de massa muscular muito significativa por doenças... Tem aquela diferença entre uso e abuso, né? Sim, sim. Dependendo do caso, o uso ele é válido. Exatamente. Com acompanhamento é uma coisa, né? O homem precisa fazer a reposição da testosterona, tá na fase da fase androgênica. Não, androgênica não é... Como se fosse a menopausa do homem. Esqueci agora. Não tem problema. Andropausa. Na fase da andropausa, então a gente tem 2 reguladores muito significativos para isso, que é a próstata, se ela tiver de tamanho aumentado, se o PSA dosado no sangue estiver normal, está liberado. Se ele tem um teste de esforço ou outra metodologia funcional sem isquemia, ele está liberado. Mas ele precisa se submeter a isso, avaliar a função renal e hepática, para começar o uso de maneira correta e controlada. Sim, sim. E, doutor, agora uma curiosidade, aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre esporte e coração, qual esporte é mais saudável para o coração, a musculação ou aeróbico? Muito boa pergunta, porque eles são complementares. Quando a gente estuda reabilitação cardiovascular, a gente vê que são 2 vias, 2 mecanismos de ação que se complementam.
Tá? Não tem como ter vida se você não tiver músculo. Então, a gente faz a musculação para a musculatura esquelética, sabendo que à distância a gente também está influenciando na musculatura do coração. Também está trazendo queda de pressão arterial, aumento do fluxo sanguíneo quando a gente mobiliza membros inferiores, queda da frequência cardíaca, que é comum nos atletas e é o nosso objetivo durante o tratamento. A queda da frequência ela é por causa da musculação? Eu achava que era por causa do aeróbico. O aeróbico e a musculação. Você precisa fazer os dois. Você precisa destinar um tempo para o seu aeróbico, chegando a uma frequência cardíaca que vai ser calculada para você a partir da sua idade, tá? E se mantendo nessa faixa de frequência durante esses 30 minutos de atividade, por exemplo, de forma regular. É a regularidade que vai trazer o benefício de queda da pressão arterial ao final do exercício. Inclusive, nessa técnica que a gente está desenvolvendo exatamente para o doutorado, o que me fez seguir em frente em relação a isso foi que eu percebi que ela promovia uma queda de pressão similar à que o exercício faz. Então eu pensei, eu consigo fazer essa técnica fazendo ganho de massa muscular, queda da pressão arterial e redução de marcadores de gravidade cardiológicos em pacientes acamados, daqueles pacientes que não tem acesso à saúde, mas se alguém for treinado para executar a técnica, então ele vai ter acesso. Porque a metodologia, além de ser replicável, o instrumento é muito acessível, é muito barato. Então, o objetivo ali era tentar intervir na doença que mais mata no mundo, que é a doença cardiovascular, trazendo benefício sem que ele precise gastar dinheiro com mais remédio. Não que ele não tenha que seguir o tratamento proposto. É um tratamento adicional, é algo a mais, mas é algo a mais que vai trazer qualidade de vida e sobrevida para essas pessoas. Ah, não, interessante. Interessante mesmo. Porque essa metodologia ainda reduz possibilidade de eventos isquêmicos para o miocárdio. Então, a gente está pensando aí de novo em doença arterial coronariana, que é a causa do infarto. Ah, interessante. Eu sendo bem leigo do assunto, eu achei que o aeróbico ele tinha mais influência do que a musculação. Eles precisam ser simultâneos, atuam sobre vias diferentes, tá? Quando você pensa... É porque, na verdade, quando a gente corre, chega com o coração estafado, vai olhar o relógio e tá lá pro alto batimento. Musculação, pelo menos quando eu vou na academia, eu saio com os braços doídos, mas o coração ainda tá normal. É porque tudo depende também como é programada a sua série, né? Qual o tempo de intervalo você vai ter entre cada exercício. Se você vai trabalhar mais força ou resistência. Então, quando você trabalha força, você tem um resultado. Quando você trabalha resistência, você tem outro e eles são complementares. Então, na reabilitação cardiovascular, a gente coloca pacientes transplantados para andar na esteira, para fazer a bike e fazer musculação. Claro, cada coisa de acordo com o condicionamento individual, né? Mas a gente faz sim, e é isso que aumenta a sobrevida. Para fazer uma meia maratona. Não, mas temos transplantados que já fazem meia maratona. Sim. Quer dizer, vai ganhando o condicionamento e força, e esse é o objetivo. É interessante. E professora, aproveitando também, o que vem a ser doenças de inverno? Esse termo é novo para mim. Doenças de inverno, na verdade, é aonde que uma temperatura mais fria num país que é super quente, que está acostumado a temperaturas, ao contrário, elevadas, vão influenciar nas doenças. Quais doenças são mais frequentes nesse período? Todo mundo sempre pensa nas doenças respiratórias, né? Sim. Via aérea superior, seios da face, pneumonia, infecções respiratórias de forma geral, né?
Mas aonde ficam as doenças cardiovasculares? Elas são influenciadas também pela temperatura. A pressão arterial, ela tende a aumentar no inverno por redução do diâmetro dos vasos. Então, o frio promove vasoconstricção para que você perca menos calor. Porque existe todo um mecanismo de termorregulação para manter a temperatura do seu corpo controlada, onde deve ser em torno de 35 graus, 36 graus. E esse mecanismo de termorregulação inclui a vasomoção vascular, quer dizer, o movimento de contração ou dilatação dos vasos. E essa redução do calibre faz a elevação da pressão arterial. Se você já tem placa de gordura nas artérias, é o momento em que você mais frequentemente pode ter infarto também por redução do calibre também das pequenas artérias, não só das grandes artérias, mas as pequenas artérias e as coronárias são bem pequenininhas. Então, se você já tem um fator predisponente, onde chega uma menor quantidade de fluxo, porque ali está obstruído, se há ainda a redução do calibre do vaso, a quantidade de sangue que chega é muito menor do que se precisa. E esse desequilíbrio é que traz os processos isquêmicos, que são os processos isquêmicos. Então, a doença de inverno ela seria uma hipertensão? Doutora, se você tivesse que falar o que é na cardiologia a doença do inverno, é o aumento da prevalência de infarto, é o aumento da prevalência do derrame, que é o AVC ou AVE. O derrame também se enquadra? Sim, também se enquadra. O aumento da pressão arterial. E interessante falar sobre a pressão arterial é que todo mundo se preocupa sempre com a pressão máxima, né? Quanto está a sua pressão? É 12, né? Que a gente chama de 120 tecnicamente, né? Mas popularmente é 12. É 12 por alguma coisa. Ninguém lembra da mínima. Mas a hipertensão da mínima é a hipertensão que mais se correlaciona ao infarto, por exemplo. Pergunta de curioso agora. Por que a pressão ela é dada por 2 números? Porque é o momento de contração e relaxamento do coração. É o ciclo cardíaco. Que a gente sente no pulso e vê em que ponto está em milímetros de mercúrio a pressão ali dentro do vaso. Aí a senhora estava falando a respeito da importância da pressão baixa. Isso, a pressão diastólica, ela é a manutenção de uma pressão alta numa fase que deveria já estar caindo ao máximo, porque o coração vai entrar em fase de relaxamento, que é a fase do enchimento. E na fase do enchimento do coração, né, depois ele se prepara para se contrair e enviar o sangue para o corpo todo, as coronárias se enchem, que são as artérias que nutrem o próprio músculo cardíaco. Então, se você tem um entupimento ali, e no momento que deveria o coração se relaxar para receber o sangue que ele vai enviar para o corpo todo, você tiver uma pressão mais elevada, de novo, a balança vai estar desequilibrada do consumo e da oferta de oxigênio. Entendi. Então, essa é o ponto-chave da pressão baixa, né? A irrigação do coração. Sim, vai interferir com o momento em que as coronárias estão se enchendo para nutrir o próprio músculo cardíaco. Acho que fugindo um pouquinho aqui, a senhora acabou tocando no ponto de pressão. São 2 valores que todo mundo sabe. Tá 12/8, tá tranquilo. E tem também o batimento cardíaco. Sim. Existe alguma relação? Porque eu já vi casos de pressão alta e batimento normal. E batimento alto e pressão normal. São doenças distintas. Uhum. Quando a gente olha em frequência do coração, a gente está olhando a performance de contração do coração e o número de vezes que ele contrai para ejetar o sangue que vai nutrir o corpo todo, inclusive ele mesmo, tá? Isso por minuto. Então, é o volume de sangue ejetado pelo coração por minuto. E qual é o perigo da frequência? Porque a gente sabe que a pressão alta ela é perigosa por AVC, perigosa para infarto. E qual é o perigo do batimento? Se está muito acelerado? Muito bem. O que a gente considera normal é uma frequência entre 60 e 100 batimentos.
Quando a gente tem abaixo de 60 batimentos, a gente chama de bradicardia. Ah, tem problema ter bradicardia? Não. Os atletas têm bradicardia. Isso por um hiperestímulo. A gente tem um sistema regulatório, que é o sistema nervoso autonômico, que é independente da nossa vontade. Ele funciona um compensando o outro. Eles são paradoxais e, ao mesmo tempo, eles são complementares. O sistema nervoso simpático, que eleva a pressão e eleva a frequência, e o sistema nervoso parasimpático, que cai a pressão e cai a frequência. Então, toda vez que um sistema é ativado, imediatamente o outro para que se mantenha em equilíbrio, tá? Sim. Se você pega um atleta, como ele tem um aumento da massa ventricular, ele tem um coração mais forte. Então, ele não precisa bater tantas vezes para ejetar aquela mesma quantidade de sangue que uma pessoa que não tem uma mesma musculatura miocárdica precisa. Então, a frequência dele é uma frequência mais baixa, que é uma frequência onde o consumo de oxigênio pelo miocárdico é menor. Então, é um estado mais light do coração, vamos dizer assim. E quando a gente tem uma frequência baixa e ela vem associada a tonteira ou desmaios, nós temos sinais de que aquilo ali não está normal e pode haver um bloqueio atrioventricular, que é um tipo de arritmia. Mas isso aí, atleta não, né? Sim, pode acontecer. Também? Pode acontecer. O mais frequente no atleta são arritmias com frequências altas, mas pode acontecer. Arritmias de frequência alta no atleta são geralmente aquelas malignas, por alteração da estrutura do coração e possíveis fibroses ali, tá? Entre os sarcômeros. As arritmias, de maneira geral, taquiarritmias, são as arritmias onde o general do coração, vamos falar assim, vou falar para você que nem eu falo para os alunos, muitas vezes para os pacientes. Nós temos um general. Esse general é quem determina o momento do coração contrair, e contraem os átrios para depois contraírem os ventrículos de forma regular e sistematizada, tá? E esse mecanismo, ele é um mecanismo elétrico, de corrente elétrica. E quando ele adoece, e aí tem algumas patologias, por exemplo, a hipertensão pode levar à alteração dele. Quando você tem um lugar onde tem um chefe, e esse chefe adoece, no mesmo momento, vários outros pequenos chefes acham que podem ser aquele chefe e começam a querer mandar simultaneamente. Então, são vários pontos de estímulo simultâneo vindo dos átrios, e aí você começa a ter arritmias de características benignas e arritmias de características malignas, que são as arritmias com risco de morte súbita, que fazem a parada cardiorrespiratória. Então isso aí é a interferência do batimento, né? Sim. Então, se você está em repouso e você olha o seu batimento está super alto, você deve buscar um médico para entender se isso é doença ou não. Da mesma forma, se você olha o seu batimento está muito baixo e junto com esse batimento muito baixo, você se sente muito tonto, você desmaia. Sinal de alerta. Sinal de alerta. Se esses dois, tanto a frequência mais baixa quanto a frequência mais alta, vierem associados a dor no peito, então procure imediatamente o serviço de emergência. Não perde tempo. Não perca tempo, está muito errado. Então, professora, a senhora comentou um pouquinho atrás sobre a respeito de termorregulação. Para leigo, o que seria uma termorregulação? Bom, o nosso corpo... Aqui no Brasil, nós estamos acostumados com temperaturas mais elevadas, né? Nós acabamos de passar um período de bastante frio, onde no mesmo dia a gente tinha mudança muito brusca de temperatura, de dia muito quente e à noite bastante frio, para que o corpo não perca calor.
para que essas células consigam funcionar do nosso corpo normalmente. O que o corpo faz para se proteger? Isso é um mecanismo de termorregulação, que é feito pela pele e pelos vasos. Esse mecanismo inclui a mudança da calibragem dos vasos, que é aí que entram as doenças cardiovasculares no circuito. Tem algum cuidado específico para isso? Sim, se eu vou fazer um esporte ao ar livre e a temperatura está muito baixa, temperatura 15 graus, abaixo de 15 graus, eu tenho que ir devidamente agasalhado, lembrando que em temperaturas muito baixas o estímulo da sede está reduzido. Então, não é porque você não tem o estímulo para beber água que você não tenha que beber a água. Principalmente a gente passando por esse momento com umidade relativa do ar baixa, um frio seco. Então, aí que a gente tem que repor mais água mesmo, principalmente durante a atividade física, para que além de uma doença cardiovascular, você não traga uma doença renal associada. Se agasalhar, se hidratar adequadamente e procurar, em temperaturas muito baixas, evitar estar em ambientes externos. É diferente de quem já nasceu no frio, tá? E está acostumado com temperaturas mais frias. O corpo é preparado para um outro ambiente. Essa parte de termorregulação, não sei se a senhora já viu, eu sou atleta também e passei um tempo ali na escola de educação física, na SFX. E tenho alguns amigos e tem casos de que através da temperatura você prevenir uma lesão. Claro, sim, com Antes certeza. Da lesão eles têm a câmera térmica. Isso aí, é uma termografia. E aí a gente... Só que esse mecanismo de observação de temperatura é para as áreas que estão mais vascularizadas ou menos vascularizadas. Então, se você estimulou uma área e ela está extremamente vascularizada, ou ali houve um crescimento dessa musculatura, ou você pode estar com uma lesão, ou aquelas áreas onde não há vascularização, a mudança da cor, entende? Você vê ela fica mais vermelhinha, ou mais uma tendência azul, exatamente, azulada. Então se tá ficando vermelho é porque tá querendo dar ruim e provavelmente o corpo tá prevenindo. Ou o dar ruim pode ser o nosso objetivo, porque para que você faça o crescimento muscular, você precisa criar um tipo de lesão. Exatamente. E, professora, esses cuidados que a senhora passou a respeito da termorregulação, ele é para o público geral ou para aqueles que já têm um problema, já são vulneráveis, já têm um problema? Para todos. Na verdade, se você pratica atividade física regular, você deveria passar por um cardiologista para, no mínimo, fazer um eletrocardiograma. Entendi. E uma dúvida / curiosidade, eu já ouvi dizer que quem tem uma certa idade tem menos tendência a ter infarto por causa de desenvolvimento do coração. Faz sentido isso ou é mito? Não, vou explicar um pouquinho melhor. É uma informação que precisa de um pouquinho mais de refinamento, mas é uma informação quase verdadeira. O que acontece? A doença que mais gera infarto é a hipertensão. É a doença mais prevalente no mundo. Tem uma estimativa de 13 bilhões de pessoas tenham hipertensão nesse momento. A hipertensão é uma doença crônica. É uma doença dos vasos, um aumento de resistência desses vasos. O sangue, ao invés de passar de forma laminar, num fluxo laminar, passa a passar de forma turbilionar. E esse choque contra a parede do endotélio, que é a parede mais próxima do sangue ali no vaso, lesa, criando pequenas fissuras, onde há um estímulo para cascatas moduladoras de coagulação, porque se o corpo entende, se eu não fizer nada ali, aquele vaso pode se romper.
E esses pequenos cimentos, assim como eu explico muitas vezes para os pacientes, vão gerando as placas, junto com gordura, o LDL colesterol, vai formando a placa de gordura entre as camadas do vaso, entre o endotélio e a íntima e a média. E essas placas de gordura, elas vão reduzindo o fluxo para uma determinada área ao longo de anos, de forma assintomática. Aí o que o corpo faz? Sozinho. Olha a maravilha, como é incrível a vida. Ele cria novos vasos ali para aquela área. Porque se eu continuo mexendo a minha perna, eu continuo tendo estímulo, o corpo vai lá e cria um vasinho, que não é tão perfeito quanto o original, na maior parte das vezes mais fino, e ele cria uma ponte do lugar onde passa sangue, pula a parte que está entupidinha e vasculariza logo depois dessa parte entupida, vamos falar assim. Sim. Isso é uma ponte natural, é um processo de bypass criado pelo próprio corpo através de neoangiogênese, formação de novos vasos. Então, o infarto num paciente que possui mais idade é um paciente que provavelmente tem doença crônica e já tem mecanismos de adaptação à doença. Então, por isso que não costuma ser fulminante. Já no paciente mais jovem, a doença tem pouco tempo de evolução, então costuma ser súbita. Por isso que a gente vê vários casos da pessoa tendo um infarto chegando no hospital. Exatamente. Em partida tem os mais novos atletas que tem um infarto e já cai ali na hora. Exatamente. Para os atletas, vale lembrar que a principal causa de morte relacionada ao atleta, ao esporte, não é o infarto propriamente dito. É morte súbita através de arritmias ventriculares. Tá? Sim. Engraçado que você me perguntou em relação ao inverno, mas a temperatura elevada também é muito prejudicial para o sistema cardiovascular. Nós temos estudos que mostram que temperaturas superiores a 38 graus para a prática de atividade física em ambiente externo também relaciona-se mais a eventos cardiovasculares. Então, ou muito frio ou muito baixo, a mudança brusca de temperatura é que é o problema. Então, por isso que as academias hoje em dia tendem a ter ar-condicionado. Também não é só pelo conforto, tem a parte da saúde também por trás. Sim, com certeza absoluta. E, professora, a gente tocou muito na parte de infarto, mas relacionado à causa física. Só que ele também pode ter a causa do estresse, o emocional. E hoje em dia vários empresários sofrem com isso. A senhora pode dissertar, explicar um pouquinho mais a gente a respeito dessa relação emocional com o infarto, com o coração? Perfeito. O emocional, ele atua sobre a via de ativação do sistema nervoso autonômico simpático, de elevação da pressão arterial e da pressão da frequência cardíaca através de um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio que acorda a gente de manhã, tendo seu pico entre 6 e 7 horas da manhã, e coloca a gente para dormir no final do dia, porque ele vai declinando, o que faz com que o nosso corpo vá se preparando, pelo menos na teoria, para a fase de repouso, exatamente. Que isso é o nome disso é o ciclo circadiano. Então, é um ciclo que envolve modulação neurológica, nervosa, e humoral, com liberação de hormônios. O cortisol é liberado através das suprarrenais e ele faz o estímulo através de adrenalina e noradrenalina, que são os mediadores do sistema simpático. Então, você, sob muito estresse, você pode fazer uma pressão alta, pontual, ou para aqueles que já têm hipertensão, ela se eleva e quando cessa o esforço, ela não retorna à normalidade. Aí que seria o perigo? Sim, esse é o perigo. O perigo, então, ver se eu entendi bem, é ele subir e não voltar. O que acontece? Quando o paciente faz picos episódicos, ele pode, se ele tem... Porque para uma doença se manifestar, Matheus,
não é um fator só que influencia, é um conjunto de fatores de risco. E a gente denomina esses fatores de risco em fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis são aqueles que a gente traz da nossa herança genética, da nossa composição, dos nossos ancestrais, nosso pai, nossa mãe, e isso está impresso na gente. Então, a gente tem uma tendência a uma doença ou a outra por conta do que a gente recebeu da família, tá? E os fatores de risco modificáveis são aqueles que nós trazemos para a nossa vida. E o estresse, ele é um fator predisponente para diversas doenças cardiovasculares, elevação da pressão arterial, arritmias cardíacas, infarto, AVC. Então, o estresse, e hoje em dia, e cada vez mais, a pressa, o tempo, cada vez é mais curto para que a gente alcance as metas determinadas. Um país, né, em desenvolvimento, então sempre são muitas lutas para os empresários. Então, há um sistema de alerta continuamente ligado. O sistema de alerta é produzido pelo cortisol. É por isso que a gente acorda, a gente entra em estado de vigília, né? Esse cortisol mantido alto em condições suprafisiológicas é que vão determinar doenças. Por exemplo, agravo da hipertensão arterial. Muitos pacientes falam assim para mim: mas como que eu posso ser hipertenso, doutora? Se eu meço a minha pressão arterial de manhã e ela está 12/8. Por que eu sou hipertenso? Porque a pressão ela não permanece a mesma ao longo do dia. Nem você permanece o mesmo ao longo do dia. Diversos fatores ambientais influenciam, do ambiente externo influenciam em você. O seu emocional influencia em você. E o cortisol se mantendo alto na doença hipertensão, por exemplo, nos distúrbios de ansiedade, o horário de agravo da hipertensão é onde ela deveria começar a baixar, é onde deveria estar baixo o cortisol, 5, 6 horas da tarde. Então, um bom horário para se aferir a pressão arterial é esse, entre 5 e 6 horas da tarde, para você ver se ela começa a se elevar. Se você pega uma pressão ali superior a 140 por 100 por 90, acima de 130 por 80, a partir de 14 por 9, que é o 140 por 90, você já está fazendo hipertensão. Ainda não é indicação de remédio. Então, resumindo, o melhor horário para medir a pressão é à noite. Eu falo para os pacientes, meça assim que você acorda, para ver se existe influência ali do que a gente chama de ascensão matinal, que é uma elevação exacerbada da pressão arterial, porque a pressão de todo mundo sobe quando a gente acorda, mas a gente tem um limite dessa variação, senão isso é prognóstico de derrame, tá? Depois de 6 horas da tarde, para ver se você já está sofrendo influência desse agravo da doença, mostrando que você está com um cortisol exacerbado. E antes de deitar. Esses são os melhores horários para que você afira a sua pressão arterial. Entendi. E doutora, a senhora tem alguma recomendação geralmente para empresários, a galera mais estressada que está vivendo aquela pressão do momento? Sim. Pode falar. O ideal é que os empresários todos tenham acompanhamento cardiológico. Sem dúvida nenhuma, que afiram as suas pressões e que observem sinais e sintomas que não são tão típicos, às vezes, para a hipertensão, porque a hipertensão tem 5 órgãos-alvo. Ela ataca diretamente 5 órgãos, toda vez que a pressão está superior a 13/8. Cérebro, os olhos, o próprio coração, os rins e todas as artérias do corpo. O rim também? Sim. Por que o rim? Os rins, inclusive, são moduladores da pressão arterial. Eu sabia da panturrilha, que é o vulgo segundo coração, né? O rim eu não sabia, né? O rim é o regulador da pressão arterial a longo prazo.
Nós temos alguns reguladores da pressão arterial. São os baroreceptores, localizados no arco aórtico, aqui nas carótidas. Os vasos, com vasomoção local. E os rins, através de um sistema de renina, angiotensina, aldosterona. É um sistema químico, com liberação de... A atuação é mais química, ela não é mecânica. Não, ela é química interferindo na vasomoção da entendi, artéria lá renal, reduzindo a filtração. Ah, tá. Eu achei que fosse similar à panturrilha, algo mecânico relacionado ao coração. Há uma vasoconstricção da arteríola aferente renal, aumentando então a resistência, dificultando a chegada de sangue como deveria para os rins. Ah, entendi. E doutora, quais são os sinais do infarto? Para o pessoal saber. Muito bem. Sinais típicos do infarto. O infarto, ele não costuma acontecer, não é frequente que aconteça de uma hora para outra. Ele tem sinais característicos que se iniciam aos esforços. Eu faço um esforço, por exemplo, eu saio daqui andando de bicicleta e aí eu faço isso todos os dias e não sinto nada. Ontem eu fiz e senti uma dor no meu peito, um peso, uma sensação de aperto, como se estivessem comprimindo os dois hemitóraxes em direção ao centro. Ela se estende para o pescoço, como se tivesse uma mão sobre o meu pescoço, me sufocando. Mandíbula. E ela pode descer para o braço esquerdo, no trajeto vascular. Então, esse é o sintoma típico. Uma dor que sempre é iniciada ao se fazer esforço, localizada no tórax, inicialmente no hemitórax esquerdo, mas muitas vezes compreende os dois, com uma sensação de aperto ou peso no peito, e pode irradiar para pescoço, mandíbula e braço esquerdo mais frequentemente, mas pode vir para o braço direito também. Ainda podem associar-se falta de ar, muita falta de ar, sudorese, que é um estímulo de você começar a suar muito, suar frio, mas principalmente a dor no peito. Existem equivalentes anginosos também, que é você ter uma dor no estômago precedida pelo esforço. Então, eu começo a ter uma dor na altura da região epigástrica, que sobe no peito em direção ao meu pescoço. Pode se confundir com refluxo? Sim, pode se confundir com refluxo. Inclusive, eu tenho alguns pacientes que estavam tratando refluxo. E o problema era o coração. E o problema era o coração e ele ia infartar. Então, sim. Qual a diferença? É a característica da dor e a intensidade da dor. É uma dor que é precedida pelo esforço, que melhora no repouso. Até que cada vez você precisa fazer menos esforço para sentir aquela dor novamente. Então, é uma dor que se repete. Depois que você precisa fazer quase nada para sentir, você pode ser acordado, inclusive no meio da noite, por ela. Quando a dor chega na fase do repouso, está para acontecer o evento de fechamento do vaso, que é o infarto. Infarto é a oclusão de um vaso. Se for no coração, é o infarto agudo do miocárdio. Se for no cérebro, é o acidente vascular encefálico. Se for no rim, é um infarto renal. Se for na perna, é quando pode haver a necessidade de uma amputação. Então, o infarto é o fechamento completo de um vaso por uma placa aterosclerótica, que é a placa formada por gordura. Entendi. Doutora, eu queria muito agradecer a senhora. Nosso tempo, infelizmente, acabou. É um assunto rico. A gente podia ficar aqui mais horas e horas e horas. Então, eu já estendo um convite para uma próxima oportunidade. E uma característica que a gente faz aqui no programa é, no final, deixar um espaço para a nossa cápsula do tempo.
Eu costumo brincar que antigamente a cápsula do tempo era aquela cartinha que a gente enterrava. Hoje com a tecnologia mudou. Então eu separo esse tempo mais para uma mensagem final. Uma mensagem final para parentes, filhos, amigos, alunos. E eu guardo esse tempo, aquela câmera ali fica destinada à senhora, se a senhora quiser deixar uma mensagem para um futuro. Nossa. Cuidado com a saúde pode ser também. Sim, sim. Eu acho que a gente, se eu tivesse que deixar um recado, é que a gente deva de verdade se preocupar com o que a gente faz com o nosso corpo. Porque tudo que a gente faz, a gente vai ter um retorno em relação a isso. Então, se você não faz atividade física regular, não espere ter uma qualidade de vida boa. Nem agora, nem num futuro próximo. Nós vivemos isso durante a pandemia do Covid. Vimos diversas pessoas jovens, ditas sãs, infelizmente, optarem com vírus pela presença da doença. Por quê? Porque já eram provavelmente pessoas inflamadas, já com inflamação sistêmica. Então, esse cuidado deveria ter sido mudado e intensificado depois do Covid, mas a gente não vê isso. A gente vê as pessoas continuando a se alimentar de alimentos ricos em gordura. Nós continuamos a ver as pessoas sem a prática adequada de atividade física, sem a exposição mínima ao sol, sem a suplementação de vitaminas, vivendo como se não tivessem aprendido absolutamente nada. Não pegaram essa experiência e fizeram uma transformação real em si mesmo. Então, eu acho que se eu posso deixar um recado para os pacientes, para as pessoas de maneira geral, façam atividade física regular. É a única coisa que realmente reduz o processo inflamatório de forma não farmacológica. Senão só tomando estatina, rosuvastatina, atorvastatina, tomando remédio. A atividade física tem esse poder anti-inflamatório, a alimentação também. E para os meus alunos, que eles entendam que quando eles estiverem atuando ali com um paciente, que eles tenham o respeito por aquela vida que precisa de você naquele momento para buscar a saúde, e que você dê o seu máximo e sempre queira se colocar entre o paciente e a morte, porque é assim que eu me coloco todos os dias, porque a cardiologia é a única especialidade clínica que lida com emergência. Então eu fico ligada 24 horas no meu celular, porque a todo momento pode acontecer. Então, enquanto você assumir a responsabilidade pela vida daquela pessoa, faça tudo por ela. Verdade. Obrigado, doutora. Obrigado demais mesmo pela oportunidade desse conhecimento, da senhora ter aberto o tempo da senhora para poder estar aqui hoje com a gente. Lari, posso fechar na central? Pessoal, queria agradecer muito a todos que acompanharam. Comentem, curtem, compartilham, porque isso vai ajudar demais ao algoritmo. Queria agradecer também aqui aparecendo ao nosso patrocinador, e fiquem ligados, porque tá vindo muita coisa boa por aí pela frente. Obrigado, pessoal. Até a próxima.